Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma aula de arquivologia. Vamos falar agora sobre um assunto que há cerca de 2 anos para cá tem caído bastante em prova. Um assunto na arquivologia que nós chamamos de princípios arquivísticos. Então, antigamente, princípio arquivístico caía muito para nível superior, para qualquer área. E, sobretudo, para a área de arquivologia, mesmo para os graduados de arquivologia. Só que de 2 anos para cá, tem caído não só para nível superior, como também para nível médio. Então, vamos falar sobre os princípios arquivísticos. Nós veremos os principais princípios, aqueles mais importantes, aqueles que costumam cair, e a começar pelo princípio que nós chamamos que é o princípio básico da arquivologia, que é o princípio da proveniência. Ora, se eu falo em proveniência, eu estou falando de quê? Proveniência é origem. Proveniência é origem. O princípio da proveniência, que nós podemos chamar também princípio de provenance, princípio da proveniência ou provenance, que é um termo em inglês, ou respeito aos fundos, né? Que é um termo que nós aportuguesamos, que vem do francês respect des fonds. Respect des fonds é respeito aos fundos. Tá? Princípio básico da arquivologia, aquele que um dos que mais caem em prova, é o princípio da proveniência, que é a mesma coisa que respeito aos fundos, ou provenance. Cai muito o princípio da proveniência ou respeito aos fundos. Tá? O que é o princípio da proveniência ou respeito aos fundos? O arquivo produzido por uma entidade não deve ser misturado aos de outras entidades geradoras. Então, repetindo, princípio da proveniência ou respeito aos fundos. O arquivo produzido por uma entidade não deve ser misturado aos de outras entidades geradoras. Ou seja, de uma forma bem simples para vocês entenderem. Não se mistura documentos de uma instituição, de uma empresa, com documentos de outra empresa. Não se mistura documentos de uma pessoa física, por exemplo, com de outra pessoa física. Não se mistura os documentos de um setor que existe dentro da instituição com outro setor que também existe na instituição. Ou seja, resumindo, o que eu falei é isso que aqui está. Princípio da proveniência, ou seja, a origem. O arquivo produzido por uma entidade não deve ser misturado ao de outras entidades geradoras, tá certo? Então, a documentação produzida por um determinado setor, ela deve ser mantida junta com a documentação produzida pelo mesmo setor e não com a de um setor diferente. Isso é o princípio da proveniência ou princípio do respeito aos fundos. É o princípio básico da arquivologia. Tá? Fundo é o conjunto típico da documentação dos arquivos de uma mesma fonte produtora. Conjunto típico dos arquivos permanentes. Quando eu falar, né, na aula que eu começar falando sobre fundo documental, de aula sobre arquivos permanentes, vocês vão entender melhor quando eu falar em fundo documental. Tá? Então, o fundo eu posso resumir dizendo que é o conjunto de documentos de uma mesma proveniência, de uma mesma origem. Então, esse é o que mais costuma cair, põe um asterisco. É o princípio básico da arquivologia. Princípio da organicidade. As relações administrativas espelham-se nos conjuntos documentais. Olha os conjuntos aí, meus amigos. Conjuntos documentais. Vocês se lembram que na nossa primeira aula
Conceitos fundamentais, parte 1, eu falei sobre a organicidade, sobre a relação orgânica. O que é a organicidade? Que um documento de arquivo, ele tem muito mais força em conjunto do que isoladamente. Quando se produz um determinado documento de arquivo, já está se pensando onde inserir aquele documento dentro de um determinado conjunto. Lembram-se disso? É isso que aqui está. Princípio da organicidade. A organicidade é o conjunto, as relações administrativas, ou seja, em relação à própria administração, ao servir a administração, ligada às atividades daquela instituição, daquela empresa, as relações administrativas vão se espelhar, vão se refletir aonde? No conjunto da documentação existente naquela instituição. Princípio da unicidade. Os documentos de arquivo preservam seu caráter único. Preservam seu caráter único em função do seu contexto de produção. O próprio termo unicidade, caráter único. Unicidade, caráter único. Os documentos de arquivo preservam seu caráter único em função do seu contexto de produção. Documento de arquivo, um setor produz determinado documento, nenhum outro setor vai produzir o mesmo documento já existente. Portanto, é o caráter único em função do seu contexto de produção. Eu produzi determinado documento, eu não vou produzir um outro documento igualzinho. Tem que ter alguma diferença. Senão, na verdade, vou estar reproduzindo o documento que eu já produzi. Portanto, documento de arquivo, ele é único. Ele é único. Isso é o princípio da unicidade. Então, vamos continuar vendo os princípios. Falamos no princípio básico da arquivologia, que é o princípio da proveniência. Falamos do princípio da organicidade, que tem íntima relação com o conjunto. Falamos agora do princípio da unicidade, que é em relação a se preservar o documento, preservar o caráter único em função do seu contexto da produção. Vamos ver agora o princípio da indivisibilidade ou integridade arquivística. Então, o princípio da indivisibilidade ou integridade arquivística. Os fundos, vocês já sabem que fundos são conjuntos de documentos de uma mesma proveniência, de uma mesma origem, de uma mesma fonte produtora, geradora. Os fundos devem ser preservados sem dispersão, sem mutilação, sem alienação, sem destruição que não seja autorizada e sem acréscimo indevido. Ora, princípio da indivisibilidade. Quando eu digo sem dispersão, o que é um documento disperso? É um documento que está separado do seu conjunto, que está espalhado, não está junto ao seu conjunto. Isso deve ser evitado. Então, isso é indivisibilidade. A indivisibilidade, princípio da indivisibilidade ou integridade arquivística. Não se separa o documento do seu conjunto. Não se separa, é a indivisibilidade. Sem dispersão, ou seja, não pode se espalhar. Eles devem ser mantidos juntos, documentos de uma mesma proveniência. Não deve ocorrer a mutilação, ou seja, um documento que foi retirado do seu conjunto. Eu não estou falando em relação a se espalhar, de estar junto a outros, a próximo, não, tem que estar no seu conjunto. E no caso de mutilação, é de algum documento, por exemplo, ter sido retirado mesmo do seu conjunto, ou ter sido extraviado, perdido. Então não pode ocorrer isso. É como se o conjunto tivesse o quê?
tivesse de alguma forma, né, se está faltando alguma coisa, né, se foi de alguma forma subtraído um documento do seu conjunto. Isso não pode ocorrer. Isso aí tem íntima relação com a própria quê? Integridade arquivística e indivisibilidade também, não separar o documento do seu conjunto. Tá? Então, dispersão é não espalhar documento, não separar o documento do seu conjunto. Mutilação, né, é não subtrair determinado documento do seu conjunto. E às vezes acontece até mesmo de forma sem intenção. Às vezes um documento que foi extraviado ou foi arquivado errado, não pode ocorrer. Não se deve ocorrer. Alienação, né? Alienar, vender um documento, né? Transferir ou ceder os direitos de um determinado documento, por exemplo, que possua valor permanente, não pode, né? Não se faz isso. Destruição não autorizada, destruir é eliminar, né? Só se vai eliminar um documento se houver autorização por parte do órgão competente, de uma comissão permanente de avaliação e destinação, e também não vai se inserir determinado documento a um conjunto de forma indevida. Só se insere um determinado documento. Só se insere um documento a um determinado conjunto se nós tivermos absoluta certeza, da origem daquele documento, da sua fonte produtora, da sua fonte geradora, criadora. Beleza? Não se pode, não se deve, repetindo, não se pode, não se deve inserir um documento a um determinado conjunto se nós não tivermos absoluta certeza da sua origem, da sua proveniência. Às vezes um documento, ele foi subtraído, foi extraviado, foi perdido, depois de muito tempo ele aparece. Então você vai olhar o documento e se você tiver absoluta certeza que aquele documento pertence a uma fonte produtora específica, aí sim você pode inserir o documento em um conjunto ligado àquela fonte produtora. Aí sim. Então, o princípio da indivisibilidade ou integridade arquivística é isso, pessoal. Os fundos devem ser preservados sem dispersão, sem mutilação, sem alienação, sem destruição não autorizada, ela tem que ser autorizada, e sem acréscimo indevido. O acréscimo só deve ocorrer de forma adequada, devida. Princípio da cumulatividade. O princípio da cumulatividade é um dos princípios que eu mais gosto. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Grande aula! Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço para a Universidade Federal do Ceará 2016, edital publicado? Então acesse o nosso site laconcurso.com.br e você vai ter um curso aí fantástico que vai te ajudar na sua preparação. Só mais um recado. Tá vendo o material dessa aula que você acabou de assistir? É só você clicar aqui embaixo e lá no site fazer o download gratuitamente do material de apoio. Um forte abraço, espero você. Tchau. Clique lá